Muito boa noite, queridos irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nos encontramos mais uma vez para realizarmos um estudo referente à doutrina espírita, num tema hoje bem específico. Mas antes que eu inicie exatamente referenciando o tema, vamos à nossa frase do querido Chico Xavier, selecionada para a reunião de hoje. A frase é a seguinte: a Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções, e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Bastante propícia para o momento em que vivenciamos, estimulando a nossa reflexão. A leitura inicial, para nos apoiar na harmonização da noite de hoje, é da obra Passos da Vida, de Espíritos Diversos, psicografia do Chico Xavier. É a lição número 9, do Espírito Albino Teixeira. O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Vamos então, companheiros, fazer a nossa prece inicial, solicitando sempre o apoio dos nossos mentores, daqueles que nos auxiliam nas tarefas, para que venhamos a trazer, através desse estudo, os pensamentos, sentimentos e, posteriormente, as reflexões necessárias para nos apoiarmos na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje eu falei que era bem específico, porque ele não está ligado diretamente a uma parte específica do Evangelho segundo o Espiritismo ou algumas questões selecionadas do Livro dos Espíritos. Mas certamente tem tudo a ver com a doutrina espírita, pois o tema de hoje é a casa espírita. Eu sou identificado por muitas pessoas que eu conheço como um trabalhador do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Sou identificado como um trabalhador de uma casa espírita. Eu poderia com muita facilidade utilizar todo o tempo que eu tenho disponível para realizar este estudo simplesmente agradecendo tudo o que esta casa me proporcionou até o dia de hoje. Na verdade, eu não teria tempo suficiente. Tantos são os benefícios diretos e indiretos recebidos, tanto por mim
quanto pelos meus entes queridos. Meus irmãos, eu não sei por vocês, mas eu, Ivair, espírito imortal, posso afirmar categoricamente: não sei o que seria de mim sem fazer parte de uma casa espírita. Sendo mais sincero ainda com vocês, na verdade eu sei muito bem o que seria de mim, sim, mas eu não gosto nem de imaginar. Se eu estou hoje aqui, de pé, nesta vida, diante de vocês, lhes dirigindo a palavra através desse vídeo, mesmo carregando o peso das minhas inúmeras deficiências, do meu passado delituoso e do meu presente claudicante, eu devo isso a esta casa. Nós somos espíritos, todos nós, encaminhada num planeta, ainda de provas e expiações, passando pelo momento da turbulência da transição para um planeta de regeneração. Já passamos, certamente, por situações na vida que se assemelham a uma caminhada longa, sacrificante, no meio de um deserto. E em algum ponto dessa caminhada, parecia que as forças iam se exaurir, iam acabar. Aí surge, então, por misericórdia divina, um oásis. Oásis em que nos recuperamos, descansamos, nos refazemos e nos preparamos para seguir a caminhada. Mas agora com uma visão melhor de por que estamos no deserto e assim mais resignados e fortalecidos para chegar ao final da caminhada com sucesso. Para quantos de nós esse oásis foi e é a casa espírita? Eu já ouvi muitas tentativas de definir com exatidão o que é uma casa espírita. Mas eu acredito que seja natural, pela própria diversidade do que acontece em um lugar desses, é muito difícil obter uma definição simples. Já ouvi alguns dizer que a casa espírita é um hospital. Olhando pela nossa casa, na relação das inúmeras atividades que acontecem lá, encontramos uma agenda com dia e hora para reuniões de tratamento espiritual, reuniões para apoio a tratamento físico. Como em todo hospital, existe um setor de emergência. Aquele que atende as pessoas que chegam em um momento de crise. São atendidas e, ao sair da crise, vão embora. Alguns deles não retornam nunca mais. Outros retornam na próxima crise. Há também aqueles que possuem necessidades de tratamento contínuo por causa de alguma dificuldade espiritual crônica. Quando eu falo dificuldade espiritual crônica, eu não estou falando aqui de nenhum processo obsessivo, mas apenas de dificuldades inerentes ao espírito. São muitos daqueles que nós brincamos que são os que estão internados na casa. Tem até situações que os casos são graves, e aí o espírito precisa de um tratamento tão intensivo que precisa ficar dando curso, depois vira palestrante, acaba até na diretoria da casa, o que é o meu caso.
Mas Manuel Filomeno de Miranda, no livro Obsessão e Desobsessão, fala em enfermagem espiritual libertadora. Esse é o tipo de tratamento que a casa espírita, como um hospital, se propõe, na verdade, a realizar. Exemplos de tratamentos aplicáveis dentro dessa enfermagem. O próprio passe, a terapia do passe. Desde o Egito Antigo, a gente temos relatos de que preceituavam a imposição das mãos para acalmar a dor. Segundo Emmanuel, o passe é essa transfusão de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para doadores e beneficiários. Nós não temos espaço aqui, no tempo desse estudo, para fazer assim realmente um aprofundamento desse potencial curador do passe, mas tomando por base, né, que todas as doenças têm a sua origem em algum ponto numa base espiritual, nossas viciações mentais, muitas vezes, marcas no corpo perispiritual. Não há dúvidas de que o passe é um tratamento. A água fluidificada. Quem participa das reuniões públicas tem uma percepção que dentro daquela rotina, após a reunião, temos a aplicação do passe e também na saída bebemos aquele nosso copinho com a água fluidificada. A água fluidificada é uma água quimicamente na sua origem normal, magnetizada, né, onde algumas alterações fluídicas salutares são colocadas e direcionadas ali para o nosso equilíbrio. Para cada paciente, nós sabemos, né, que há um medicamento específico, não apenas para uma determinada doença ou determinado desequilíbrio, mas há necessidades espirituais, né, de cada um. E nesse trabalho, através da água fluidificada, ele é realizado. Outras terapêuticas, digamos assim, que podem acontecer numa casa espírita, relativos a essa questão da enfermagem. O atendimento fraterno funciona como um serviço de triagem desse hospital. Nele ouve-se o paciente, que vai descrever as suas dificuldades pelas quais está passando. Daí então, após ouvir esse paciente, ser feita de alguma forma uma observação mais apurada da situação pela qual aquele espírito está passando, é feito um encaminhamento para o tratamento ou tratamentos mais adequados. Temos também o tratamento em casas espíritas, reuniões de tratamento espiritual, que reúne nós encarnados, onde esses grupos reunidos conversam, expõem a sua situação, trocam experiências, é feito um esclarecimento sobre temas relevantes para nós, para a nossa vida cotidiana, em temas ligados ao nosso esclarecimento espiritual. Prece, fé, resignação, programa de saúde, mas nossa saúde integral. O objetivo ali é estimular esse exercício do autoconhecimento e apoiar o próprio encarnado
a entender melhor qual é a real origem da sua dificuldade e estimulá-lo a fazer os esforços necessários na parte que lhe cabe para a sua própria melhoria. Sabemos que esse tratamento vai além do momento em que se reúnem as pessoas na casa espírita. Durante o sono, no descanso do nosso corpo físico, devido à maior capacidade de emancipação do espírito encarnado durante o sono, nessas horas é dada continuidade a esse tratamento. Nós, encarnados, devido à própria condição do nosso corpo físico, no mundo material da nossa condição de evolução, experimentamos doenças que necessitam de um tratamento físico. É importante realçar que a proposta de uma atividade de apoio ao tratamento físico, como o nome mesmo já fala, é de um apoio, não substituição do tratamento físico. Na verdade, o que acontece ali é uma reunião para facilitar a ação do plano espiritual sobre o corpo físico. Mas ela não substitui em nada o tratamento e acompanhamento dos médicos e do uso da medicação receitada e recomendada para aquela patologia ou aquela dificuldade que nós tenhamos passando. A casa espírita é natural também que não busque apoiar apenas os espíritos encarnados. Nossos irmãos desencarnados também necessitam de auxílio, de apoio e de socorro. E nós não devemos achar que para os desencarnados o cuidado fica para os outros desencarnados que têm condição de ajudá-los. É importante nos conscientizarmos que há meios, sim, de que participemos desse apoio e dessa ajuda. Tenhamos mediunidade de um tipo ou de outro, não importa. Então, por isso existem nas casas espíritas reuniões de tratamento espiritual com foco no apoio aos desencarnados. Muitos desses desencarnados, no momento dessas reuniões, são trazidos para tratamento também. Alguns deles se encontram de alguma forma com uma ligação de proximidade com algum encarnado que frequente a casa ou que esteja em tratamento também. Sim, mas apenas uma das situações possíveis. Vários espíritos são trazidos até ali aquele momento pela própria espiritualidade para que sejam esclarecidos, evangelizados, orientados em relação à sua própria situação. Muitas vezes para apoio a que eles mudem de atitude, para que despertem que a atitude atual os mantém infelizes. Alguns até recebendo o convite de ficar um pouco mais ali na casa, aceitam esse convite para conhecê-la melhor. Então há ali, durante essa reunião, apoio a vários irmãos. Entendamos esta tarefa como uma tarefa a mais que acontece na casa espírita. Outra tarefa, por exemplo, de irradiação e prece. Existe até uma específica que eu gostaria de citar, que é irradiação e prece para os suicidas. É muito importante o apoio a irmãos que passaram por essa situação. Não importa por quanto tempo foi, não importa se o conheçamos ou não, estaremos direcionando o nosso amor,
e o nosso pensamento fraternal para auxiliá-los a superar momentos difíceis na sua recuperação após cometer esse ato. Que em algum momento após cometê-los, percebendo o impacto, se arrependerão e eles, após passar por esse momento de maior dificuldade, vêm muitas vezes agradecer pelo que receberam naquele momento, o quanto aquilo os auxiliou para que pudessem se reerguer novamente e seguir a sua caminhada. Muitos de nós chegou e muitos chegam até uma casa espírita através da dor. Alguns vêm motivados por alguma dificuldade pelas quais eles próprios estão passando. Outros para ajudar a um filho, um cônjuge, um irmão, um pai, uma mão. Eles poderiam chegar movidos simplesmente pelo amor. Mas estes ainda são uma minoria. Já ouvi dizer também que a casa espírita é um templo religioso. Segundo Leon Denis, o nosso templo é, na verdade, o universo inteiro, pois é a casa de Deus, nosso Pai, e onde todos os seres criados por Ele vivem. Mas pensando sob a nossa ótica de espíritos encarnados na vida material, eu fui buscar algumas definições sobre templo e encontrei o seguinte: lugar sagrado, lugar de prestação de serviço religioso. Pensando assim, o que fazem as pessoas quando procuram um templo de determinada religião? Vão orar, buscar uma ligação com o mais alto, obter uma orientação religiosa. Muitos vão buscar o sentido da vida. Nesse caso, poderíamos sim facilmente encaixar uma casa espírita na categoria de um templo. Mas é importante ressaltar, não um templo onde se deve buscar exercitar ritos de exteriorização da fé. Essa busca ao entrar num templo de religião qualquer para exercitar ritos de exteriorização da fé, que estejam ali de alguma forma regulamentados, praticados dentro daquela religião, não pode ser de forma alguma o que estejamos buscando ali. Esse tempo tem que ser um local para os nossos momentos de reflexão, de afastamento dos nossos problemas materiais, onde é criado um ambiente que é preparado pela espiritualidade para que possamos olhar para dentro, para nos autoavaliarmos e então olhar para cima, para louvar, agradecer e também pedir. Outra definição de casa espírita, que ela é uma escola, como se fosse uma instituição de ensino. Ora, uma casa espírita promove palestras, seminários, cria grupo de estudos, tem cursos regulares das obras da codificação de Kardec, tem grupos de estudo de obras complementares. Parece sim
que trata-se de uma escola. E lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade conclama: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Se essa é a orientação, uma casa espírita deve proporcionar ocasião, oportunidade, para que os espíritas venham a se instruir nas coisas do mundo espiritual, da relação do mundo espiritual com o mundo material, adquirir conhecimento sobre a lei de Deus. No livro Consciência e Mediunidade, o espírito Manuel Filomeno de Miranda fala que o conteúdo da doutrina espírita é aberto a todos os que desejam aprendê-lo. Sem estudo, portanto, não há doutrina espírita. E para finalizar esse ponto, Emmanuel, em Fonte Viva: educa e edificarás o paraíso na terra. E falando em educação, e essa educação que vai edificar o paraíso na terra, não há como não citar a educação relativa ao Evangelho, a evangelização, a escola para aprender a amar. Richard Simonetti, no livro A Constituição Divina, nos diz que a evangelização espírita tem condições de mudar certas atitudes nas crianças. Só que é importante perceber que essa atitude que é mudada aqui agora, o impacto disso não é só nesse momento. A evangelização, o apresentar o Evangelho, faz com que sementes que são plantadas ali naquele momento, mais tarde, irá ajudar aquele espírito encarnado nas suas escolhas. E é um ensinamento cuja base da relação é o amor, distante de qualquer aspecto punitivo. Ah, se não fizer isso, vai pagar caro por isso. Se não fizer isso, vai se dar mal com aquilo. Com certeza, a evangelização, se não é a mais importante tarefa da casa espírita, é com certeza uma das mais importantes. Se Jesus, quando esteve por aqui, veio apresentar para a humanidade um Deus que é amor, o seu evangelho é o roteiro do comportamento que devemos seguir. Por isso a evangelização é a escola que nos ensina a amar. É natural que quando falamos em evangelização, lembremos sempre das crianças. Mas vamos imaginar o seguinte: alguém que não frequentou na sua infância a evangelização. E agora então só na próxima encarnação. Esse aí vai ter que esperar, já era. Não vai dar para plantar sementinha do evangelho nele não. Não é assim, né? Nós todos precisamos nos evangelizar um pouco mais todos os dias de nossa caminhada. E um exemplo que eu quero trazer é o seguinte: naquela salinha da evangelização, onde estão as crianças recebendo o Evangelho,
O que está acontecendo com os evangelizadores? Com os auxiliares da evangelização? Estão mergulhando no Evangelho tanto quanto aquela criança. Não apenas na preparação para aquele momento, mas ali vivenciando aquilo com elas. E a evangelização da mocidade, encontros com a família, aonde se apresenta o trabalho que é feito, conversa-se sobre o Evangelho. E tudo que eu consegui obter nessa passagem por aqui de esclarecimento do Evangelho, eu levo para o mundo espiritual quando voltar para lá, vou levar para outra encarnação, eu não vou perder nunca o ensinamento do Evangelho. Se aquela sementinha plantada ali só vai florescer mais lá na frente, tudo bem. O importante é aproveitar a oportunidade de semear. Divulgação da doutrina espírita. Isso também é um aspecto que tem o lado da educação no sentido de disponibilizar meios de acesso a esse esclarecimento, a esse conhecimento, a uma boa leitura, aos estudos. Nós temos a biblioteca, por exemplo, uma livraria, meios de divulgação, como por exemplo um jornalzinho que circule entre os frequentadores. Nós temos o nosso cisco de luz. Usando a internet, os sites das casas espíritas, sites onde são colocados estudos, canais do YouTube, onde estudos são transmitidos online, onde estudos ficam depois para que possamos assisti-los. Nesse momento agora, de um maior recolhimento, o quanto esse conteúdo de divulgação doutrinária tem sido importante para cada um de nós. Esse conhecimento da doutrina, ele é fundamental para a nossa base de crescimento intelectual, porque nos apoia a reflexões, comparações, análises, leitura, discernimento, mas também nos apoia muito no nosso crescimento moral. Nos traz um entendimento melhor de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que é essencial nessa vida. Mas, sinceramente, só o conhecimento não basta. Principalmente esclarecimentos que obtemos em relação às questões morais. Ah, não, agora eu sei, entendi que é para fazer assim. Tá bom, tá entendido. Tem que colocar em prática, né? E a Casa Espírita também nos ajuda nesse sentido, por gerar oportunidades de trabalho no bem, da prática da caridade. Por isso, algumas pessoas citam a Casa Espírita como uma oficina de trabalho. E há trabalho para todos. A minha primeira tarefa nesta Casa Espírita, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, foi encher os copinhos d'água com a água fluidificada para que nós pudéssemos bebê-lo ao final da reunião pública. Vocês não têm ideia do bem que aquilo me fazia. É uma tarefa bem simples, não é? Mas me dava um sentimento de ser útil, mas assim, totalmente diferente. É um servir que nos recompensa mais, nos deixa mais felizes,
nos preenche os vazios da alma. As necessidades materiais são necessidades reais. Estamos, nesse momento, vivendo no mundo material. Para quem já teve a oportunidade, estando na nossa casa, de olhar uma frase que fica fixada num carrinho de compras que tem ali na entrada do salão para receber a doação de mantimentos, para quem tem pouco, 1 quilo é muito. Então é natural que, consciente das necessidades materiais, uma instituição promova também ações que visem apoiar nossos irmãos na obtenção desses recursos, principalmente para aqueles que têm uma maior dificuldade. Então, campanha do quilo, atendimento a famílias com fornecimento de cestas básicas, tudo isso é muito importante. E o nosso envolvimento em ações dessa natureza também é essencial para nós, porque nos apoia na melhoria da nossa relação com estes bens materiais. Nos treina o desapego, nos ajuda a perceber que nada de material, na verdade, nós possuímos, tudo é empréstimo. Faz com que eu me dê conta do quanto de supérfluo eu tenho em minhas mãos e de quantos irmãos há onde falta o essencial. E que aí me cabe sim fazer esses bens materiais circularem, entrarem em movimento, quando a doutrina nos indica que fora da caridade não há salvação. Isso inclui, sim, a caridade material. Não somente, mas inclui. Trabalho no bem é uma diversidade imensa. Trazendo alguns exemplos da nossa casa, mas certamente em diversas outras casas espíritas, estas mesmas atividades acontecem em muitas outras. Visita fraterna, trabalho de quentinha, café da manhã, visita a asilos, visita a hospitais, visita a orfanatos, atendimento e apoio a gestantes, coral visitador, grupo de teatro. Você já deve ter ouvido uma frase, pensando um pouco nessa enorme diversidade de atividades possíveis, uma frase que diz assim: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas é importante nos disponibilizarmos para o serviço. Não há ninguém, nenhum de nós, que não traga em si a capacidade de servir, de ser útil, de ajudar em alguma tarefa, de alguma forma. Uma casa espírita sempre precisa de novos colaboradores, especialmente daqueles imbuídos de uma sincera intenção de ajudar ao próximo, acrescidas da humildade necessária para aceitar a tarefa que lhe for designada. Eu cito isso pois já passei por experiências em que pessoas chegam à casa espírita solicitando serviço. Se relaciona uma série destas, indica a possibilidade de contribuir em alguma atividade, mas se por um acaso não é a atividade que aquele companheiro ou companheira chegou à casa pretendendo ou se propondo a realizar, alguns nunca mais aparecem.
tentando resumir um pouco esses aspectos dessa visão mais ampla da casa espírita, eu vou pedir apoio mais uma vez a Richard Simonetti. Ele fala mais ou menos assim: muitos chegam à casa espírita pelo hospital. Depois desse tratamento inicial, acabam se matriculando na escola. Com isso, obtêm um maior esclarecimento de que precisam mesmo dar continuidade ao tratamento da saúde do espírito. E então se engajam em uma das oficinas de trabalho, porque compreendem que a caridade é o caminho. Eu acho uma visão bem legal que acaba agrupando todos esses aspectos. Mas não todos. Porque já me falaram também que a casa espírita é um lar. Definição de lar. Lar é local onde há harmonia, onde as pessoas vivem e sentem-se bem. Pelo senso comum, um lar está ligado a sentimentos de acolhimento, aconchego, proteção, renovação de energias, sentimento de paz e harmonia. Aí eu pergunto, o que vocês sentem durante o tempo que permanecem dentro da casa espírita? Ou até mesmo, quando estão fora da casa espírita, presencialmente, mas nos conectamos com ela pelo pensamento. O que sentimos? Outra definição de lar que eu li é que é a casa da família. Se formos além dos laços familiares da carne, expandimos a nossa visão para a família espiritual, formada pelos laços eternos de amor fraternal, regidas pelas leis de atração, de afinidade. Lembram quando Jesus, lá no Evangelho, para justamente expandir essa visão, perguntou quem é minha família, quem são meus irmãos? E a amizade? Amizade na casa espírita. Eu não posso falar da importância da casa espírita na minha vida e não comentar sobre os novos amigos que fazemos ali. É uma amizade diferente. Ela se solidifica no convívio, no compartilhamento no trabalho e no bem. Eu conheço algumas pessoas que antes de frequentarem uma casa espírita, quando pensavam no futuro, mais lá na frente, tinham medo da solidão. Pensavam, mas se meu companheiro ou companheira desencarnar primeiro, os filhos crescerem, tomarem seu rumo, e se eu ficar sozinha? Essas pessoas, à medida que foram se envolvendo nas atividades e na frequência à casa espírita, perceberam que esse receio da solidão é totalmente infundado. Você sempre vai encontrar ali um amigo disposto a amparar nas suas dificuldades, celebrar junto as suas conquistas. E os reencontros, então? Como sabemos que essa vida não é a única, já tivemos outras, quantos companheiros se reencontram ali na casa espírita? Mas também há reencontros não de grandes amigos, de alguns que lá no passado já foram de alguma forma adversários ou se desentenderam, mas se encontram ali para experimentando a caridade, tendo juntos a convivência da prática do Evangelho, comecem gradativamente a eliminar essas diferenças,
Então, muitas vezes, ao chegarmos numa casa espírita, há aqueles que temos vontade de abraçar rapidamente, e aqueles que, mesmo estando ali dentro, num primeiro encontro, num primeiro impacto, a gente prefere ir por um outro caminho ali do lado. O que não podemos é, percebendo certo desconforto perante algum companheiro da casa, alimentar esse sentimento. É entender que se encontraram num lugar propício a dar passos para uma afinização, para uma aproximação. A lei de amor, ela é realmente incrível. Atua o tempo todo para que nós venhamos a avançar percorrendo-a, nos capacitando mais no exercício desse mesmo amor que ela demonstra para todos nós. Outra possibilidade que a casa espírita nos apresenta é do contato com nossos amores distantes fisicamente, encarnados ou desencarnados, através da irradiação. Aquela caixinha que fica ali na entrada, na recepção, para colocar os nomes, tanto de encarnados como desencarnados. Estamos ali conectando com eles para transmitir nosso amor, seja num pedido de socorro, num pedido de apoio a eles. Não precisamos estar fisicamente na casa espírita para isso, sabemos. Basta que pensemos neles. Mas ali há um apoio também para nos lembrar de que isso é possível. A última questão que eu queria trazer, existiam certamente outros aspectos, mas eu queria falar um pouco sobre a responsabilidade dos trabalhadores da casa espírita. Antes mesmo da casa espírita existir no plano físico, as atividades dela se iniciam no plano espiritual. Muitos de nós assumimos responsabilidades junto a esses companheiros de atuarmos ali, dando a nossa contribuição, e caminhando chega o momento de adentrar naquele espaço e trabalhar. A reflexão que eu gostaria de trazer intimamente para cada trabalhador da casa é como anda o meu esforço, a minha dedicação ao cumprimento da melhor forma possível de minhas tarefas na casa. Será que algumas vezes eu não estou fazendo o que seria mais fácil ou cômodo para mim, mas em detrimento do que seria realmente o melhor para aquele a quem a tarefa se destina a atender? Essas reflexões, meus irmãos trabalhadores da casa, devem ser feitas não com o sentido de buscar culpa, punição, martírio, mas de atenção e busca contínua de melhoria e da sua própria satisfação de bem-estar íntimo quando percebes que está fazendo o melhor que pode. O tema da casa espírita foi escolhido para hoje
por uma razão muito específica. Mas eu entendo que talvez trazer esse tema hoje traga para alguns de nós uma sensação que pode parecer no primeiro momento de um certo desconforto. Mas Ivaí, você falou tanta coisa. E agora, com a casa fechada, como ficam as tarefas? Como ficamos nós? Isso tudo que você falou ressaltou para mim a importância que fazer parte dessa casa tem para mim. E agora eu não posso ir lá. Que bom que, de alguma forma, esse estudo realçou a importância que tem para você participar desse verdadeiro banquete de alimento espiritual que a casa lhe proporciona. Mas duas coisas devem ter ficado claras também. Primeiro, que o trabalho continua. O trabalho na casa é ininterrupto. Portanto, continuam lhe servindo esse alimento, mesmo que à distância. É necessário, no entanto, que nós nos mantenhamos conectados à casa. É em momentos como estes, pelos quais passamos, na verdade, o trabalho das equipes da espiritualidade da casa, ele é intensificado, pois as necessidades de apoio e socorro se multiplicaram. Mas não apenas as necessidades de apoio e socorro na dimensão do mundo espiritual, na sua interação com o mundo material também. E aí cabe o nosso apoio enquanto encarnados continuar nossas tarefas. Nós continuamos podendo pensar, sentir e agir. Há necessidade de adaptação? Sim. Há oportunidade de crescimento? Claro. Há muitas coisas que eu fazia de um jeito que agora eu não posso fazer do mesmo jeito. Mas será que eu estou realmente impossibilitado de fazer? Há algum grau de restrição? Claro que há. Elas são necessárias para a nossa segurança e dos demais. Agora, podemos e devemos descobrir novos meios de praticar a caridade e colocar o nosso amor em direção ao próximo em movimento. É também um grande momento de avaliação. Será que algumas tarefas no bem que eu estava fazendo ainda já não eram no automático? E agora que essa interrupção temporária forçada me fez sentir tanta falta? Quando eu retornar, será que eu não posso aproveitar esse momento para, ao retomar a tarefa nas condições anteriores, faça com maior envolvimento, para desfrutar de tudo que aqueles momentos podem me proporcionar? Voltando agora ao ponto da justificativa da escolha da reunião, do tema da reunião de hoje, é que amanhã, 1º de maio de 2020, a nossa querida Casa Espírita completa 15 anos da sua fundação. É claro que no início do ano, ao pensarmos quando esse momento chegasse, a nossa visão era de uma situação totalmente diferente. Mas amanhã é sim dia de festa.
Como Paulo de Tarso disse na carta aos Filipenses, regozijai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Se é para que tenhamos esse sentimento sempre, imagina num dia como o de amanhã. 15 anos. Somos uma casa espírita muito jovem. Existem casas centenárias. Realmente, 15 anos não é muito tempo. Mas o quanto já vivenciamos de experiências inesquecíveis nessa casa nesses 15 anos. A reunião de fundação, a primeira casa, compartilhando o espaço do funcionamento que nos foi cedido amorosamente pelo GAPEB. O núcleo era montado e desmontado. E a caminhada até a concretização da sede atual. Eventos para arrecadar fundos. Quantos eventos? Campanhas de doação. Quantas campanhas? O projeto, a obra. Quantos contribuíram? Os cultos com a prece, no terreno, durante a obra. E, finalmente, a segunda casa, sede própria. O pagamento do terreno, novas campanhas, mais eventos. Primeiro aniversário, término do segundo andar, quanta coisa. E hoje, 15 anos depois, quantas atividades, quantos trabalhadores? Mais de 250. Muito a agradecer. Aos idealizadores, aos que apoiaram a ideia, aos 11 sócios fundadores, aos primeiros trabalhadores, aos que chegaram, contribuíram, doaram-se e seguiram outros caminhos nos 2 planos da vida. Quantos companheiros nos vêm à mente nesse momento? Saudades amorosas e positivas. Agradecer também aos que permanecem, aos que estão chegando agora, e agradecer aos que virão. Agradecer aos valorosos companheiros da espiritualidade amiga, sem os quais as tarefas às quais nos empenhamos em realizar, em verdade, não seriam possíveis. E, claro, agradecer ao nosso querido Chico Xavier, exemplo gigante de bondade e caridade. Agradecer ao amado espírito Eurípides Barçanufo, aniversariante de amanhã também, não coincidentemente. Nosso mentor, que nos aceitou a nós, ainda tão desconjuntados, para atuarmos em tarefas que estão sob a sua coordenação. E, queridos irmãos, nessa prece final, queria me colocar mentalmente de joelhos perante o Mestre Jesus, para agradecer pelo acolhimento dessa casa de amor que nos recebeu, que é um pontinho de luz em nosso planeta, daqueles que os irmãos da espiritualidade lá de cima enxergam, numa aclaração da misericórdia divina em nossas vidas, nos dando oportunidades em nosso caminho da redenção. Queiramos que nos seja permitido ainda trilhar um tempo nesta casa. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus.